de Bluey e Peppa Pig estão preparando um episódio crossover especial pra você. Ou pelo menos é isso que as nossas fontes estão fofocando. Será que a cachorrinha e a porquinha vão se tornar amigas? Talvez não, mas vamos descobrir. Bluey em Londres. Você sabe que um dos maiores sonhos da Bluey é visitar o lugar onde os seus pais se conheceram. E como a Tilly explica no episódio A Apresentação, os dois começaram a namorar quando se encontraram em Londres. Essa é a desculpa perfeita para criar um episódio onde a Bluey e toda a família Hiller vão conhecer a Inglaterra. E lá, eles conhecem a Peppa Pig e seus amigos. Vamos lembrar que no episódio Cinema, nós vemos que existem outros tipos de animais além de cachorros no universo da Bluey. Ou seja, a regra não seria quebrada para nenhuma das animações. A Bluey e a Peppa se encontrariam na estação de metrô ou no aeroporto, que faz mais sentido já que a Tilly trabalha como agente de segurança de aeroportos. E uma viagem até Londres também faria sentido no universo da cachorrinha. Agora, se os dois desenhos existem no mesmo mundo, a pergunta que fica é: onde está a Dona Coelho na série da Bluey? A resposta é: lugar nenhum. A Peppa já foi para a Austrália na própria série e não existia nenhuma Dona Coelho lá. Por isso, mais uma vez, a ideia desse crossover continua respeitando as regras dos dois desenhos. Será que tem mais detalhes para falar? Vamos descobrir. Você sabe o que está começando. É mais um Super Team Vídeos. Peppa em Brisbane. Claro, também existe a possibilidade da Peppa visitar a Bluey em outro episódio. Neste caso, a história seria um episódio especial da série da Peppa, onde ela vai até a Austrália. Talvez você se pergunte por qual motivo a Peppa iria para a Austrália, mas acredite, nós já temos a resposta para essa pergunta. Como nós já explicamos, a Peppa tem uma grande amiga que vive no deserto de Outback, na Austrália. Estamos falando da Kylie Canguru e sua família. É justamente por isso que a Peppa tem um ótimo motivo para visitar a Austrália, e por uma sorte do destino, acaba conhecendo a Bluey. Mas será que as duas vão ser amigas? Vamos descobrir se isso vai mesmo acontecer. Inimigas. Olha, é bem possível que as duas protagonistas não gostem uma da outra, e isso é uma coisa bem triste de se falar, mas nós temos que ser justos e falar a verdade. A Peppa e a Bluey não são tão parecidas como alguns fãs pensam, e até naquilo em que elas são parecidas, seria um motivo para as duas se afastarem. Dúvida? Vamos te provar. A Bluey é a protagonista da própria série, e isso quer dizer que toda a dinâmica do desenho funciona de acordo com os gostos da cachorrinha azul. No caso da Peppa, é a mesma coisa, mas favorecendo o lado da porquinha. Entende como isso é um problema? Nenhuma das protagonistas gosta de receber ordens ou aceitar o protagonismo de outros. Podemos chamar isso de maldição do protagonista, onde apenas o principal pode ser o principal. Acho que estamos falando de uma batalha épica. Além disso, você se esquece de que a Bluey tem 7 anos, enquanto a Peppa tem apenas 4. No episódio Xilofone Mágico, nós vemos como a Bluey não tem muita paciência para as crianças mais novas do que ela, quando a cachorrinha não quis emprestar o xilofone para Bingo por ela ser nova e lenta demais para brincar. Será que isso quer dizer que a Bluey vai ser malvada com a Peppa? Há grandes chances disso acontecer sim. O que você acha disso? George e Bingo. Mas e quanto aos irmãos mais novos de cada uma das protagonistas? Será que o George e a Bingo iriam se dar bem? Neste caso, nós estamos falando de uma relação bem diferente. Tanto o George como a Bingo são personagens muito gentis, e os dois gostam muito da natureza. No caso do George, ele é completamente apaixonado por dinossauros, enquanto a Bingo ama os insetos, principalmente as borboletas. Aqui nós encontramos uma ligação entre os dois. O George tem uma amiga que é uma aranha, a Senhora Pernas Finas, e isso é uma coisa que os dois personagens podem usar para se aproximarem. A pergunta que fica é se a Bingo vai gostar de só brincar com um dinossauro, ou se o George vai querer jogar outro jogo. Quem sabe a Flop, o brinquedo favorito da Bingo, faça o porquinho gostar mais de outros tipos de bonecos. O que você acha? Você gostaria de fazer parte do desenho da Peppa ou da Bluey? Comenta a hashtag amigo pra gente se conhecer. Lama. Quer saber de um detalhe divertido? A Peppa e a Bluey poderiam ser grandes amigas por causa da lama. Você sabia que os cachorros adoram brincar na lama do mesmo jeito que os porcos? Na verdade, nós temos episódios nas duas séries que comprovam o que nós estamos falando.
O primeiro episódio de Peppa Pig é justamente sobre esse mesmo tema, onde a Peppa e o George estão brincando na lama. Mas também há uma história na série da Bluey que mostra a relação das cachorrinhas com a terra molhada depois de uma chuva. No episódio Sujeira da Terceira, o Sr. Hiller compra um monte de terra e deixa as filhas brincarem na lama. Ele até usa uma mangueira para molhar tudo e deixar cada vez mais sujo. É por isso que nós temos certeza de que esse detalhe vai acabar aproximando todos os personagens. Até porque, como nós já explicamos, tanto os cachorros como os porcos gostam de lama. Mas fica a pergunta: quem você acha que ganharia uma guerra de bolas de lama? A Bluey ou a Peppa? Dinossauro. Vamos voltar a falar só mais um pouquinho do George? Você já deve ter percebido que o irmão mais novo da Peppa iria se apaixonar pelo trabalho do Bandit, não é mesmo? O Sr. Hiller é um arqueólogo, ou seja, ele encontra coisas do passado que estão enterradas por aí. O George é completamente apaixonado por tudo que tem a ver com dinossauros. Nós temos aqui um grande motivo para o porquinho querer se aproximar do Sr. Hiller. E se você já viu as cenas que se passam no escritório do Bandit, sabe que lá existem alguns ossos que podem ser de dinossauros. É por isso que o episódio de crossover de Peppa Pig com Bluey pode ser muito especial para o George. Inclusive, é uma coisa que pode até mesmo ajudar o próprio Bandit, porque, se você se lembra, o George Pig já encontrou um osso de dinossauro no quintal do vovô Pig. Quem sabe ele acaba ensinando algumas coisas para o Sr. Hiller. O que você acha? Professoras. Agora nós vamos falar de um detalhe muito delicado. As professoras dos dois desenhos, a Madame Gazella e a professora Calypso. E você acredita que as duas têm algo em comum também? No caso da Gazella, todo mundo sabe que ela é uma vampira. E não adianta você falar que isso é mentira, porque a própria série deixa muito claro que a Madame Gazella não tem reflexo no espelho. E isso é uma das formas de se reconhecer uma vampira. No caso da Calypso, nós estamos falando de uma bruxa boa ou até mesmo uma fada. Foi ela quem ajudou o Mackenzie a superar o trauma que ele tinha, e ela sempre sabe o que fazer para salvar os seus alunos. Ela é mágica com toda certeza, mas nós também temos um problema. Até onde todo mundo sabe, a Madame Gazella é uma vilã. Não que ela vá fazer alguma coisa contra as crianças, nada disso, mas os vampiros são muito perigosos. E a Calypso é uma fada do bem. Será que elas vão ser amigas? A Calypso pode achar que uma vampira é um grande perigo para as crianças. E isso é um grande problema. É bem possível que as duas não sejam tão amigas assim. Mas o que você acha disso? Se a batalha entre elas acontecer de verdade, então é bem possível que a Calypso desmascare a Madame Gazella e mostre que ela é uma vampira. Isso com certeza seria bizarro. Honey. Existe um outro detalhe que pouca gente percebeu. A Honey, que é uma amiga da Bluey, já conhece a Peppa Pig há algum tempo. Você duvida disso? No mini episódio ao lado, nós vemos no quarto da Honey que ela tem uma foto de uma porquinha pendurada na parede. Essa é sim uma referência para Peppa Pig por um motivo muito simples. A Honey é uma personagem de Bluey que veio da Inglaterra, e na casa dela existem várias referências para o país de onde ela veio. No quarto dá pra gente ver várias pistas sobre o mundo de Harry Potter. E não é só isso. A casa toda da Honey é uma referência para a cultura dos ingleses. E claro, a Peppa Pig é uma das coisas mais famosas da terra da Rainha Elizabeth. É por isso que, se no episódio crossover nós temos uma imagem da Peppa no quarto da Honey, então é porque a porquinha já existe no universo da Bluey. Basta a gente saber qual é a relação da Honey com a porquinha rosa. As duas podem ser amigas, e a Honey deve ter estudado na mesma escola que a Peppa, tendo a Madame Gazella como sua professora. Este sim seria um bom motivo para Honey ter uma foto da Peppa no seu quarto. Você concorda? Os pais. E temos mais um detalhe super triste sobre o episódio crossover de Peppa com Bluey que pode te deixar um pouco chocado. O Papai Pig com toda certeza vai ficar triste ao perceber como o Bandit é amado. O Sr. Hiller com toda certeza é um dos papais mais adorados de todos os desenhos do mundo. Na verdade, existe uma chance bem grande de o Bandit ser o pai mais amado do mundo, e ele merece isso.
mas o Papai Pig não tem como falar a mesma coisa. Infelizmente, no caso dele, é completamente o oposto. A Peppa não trata o Papai Pig muito bem. Ela faz piadas maldosas sobre ele ser gordo e ainda obrigou ele a correr uma maratona sozinho. Sem falar do dia em que todos eles esqueceram que era Dia dos Pais e ainda fizeram um bolo de cereal com ketchup super nojento para ele. Quando o Papai Pig ver como o Bandit é amado e respeitado, ele com certeza vai ficar triste e parar de aceitar ser maltratado pelos outros. Isso é uma certeza que nós temos. E se você ainda não é inscrito, já sabe o que fazer. Clica aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Desenho. Agora que nós já te convencemos de como esse episódio crossover vai ser incrível, nós temos que te mostrar como a arte dele também vai mudar muita coisa no futuro das duas séries. Você sabe que o estilo de animação das duas séries é diferente. No caso da Peppa, estamos falando de um desenho simples que parece que foi pintado por uma criança, enquanto o Bluey é mais colorido e tem uma animação mais moderna. Agora, se você tivesse que escolher um dos dois estilos, qual deles seria o principal na hora de produzir o episódio? A resposta não é nem um nem o outro. A verdade é que os dois universos estão se preparando para lançar filmes no próximo ano, e os dois vão ser filmes em 3D, ou seja, é bem possível que o episódio crossover seja feito exatamente como os filmes que vão chegar aos cinemas estão sendo preparados. Mas, para descobrir isso de verdade, nós temos que esperar alguns meses até a confirmação oficial das séries animadas. Até lá, fique com a gente para receber mais teorias. Falta pouco, mas até lá você pode continuar com a gente. Tem 2 vídeos super divertidos esperando por você. Valeu e até a próxima!